Olá, meu nome é Damaris e com o livro de hoje estou inaugurando uma nova playlist aqui no canal. Que playlist é essa? Ela é dedicada para o agrupamento de todos aqueles livros em que nós poderemos ter dicas, orientações de como escrever melhor. Eu persigo isso todos os dias. Eu quero ser uma autora, eu quero ser uma escritora com qualidade. E nessas minhas andanças pelo mundo dos livros, eu tenho me deparado com sugestões que eu gostaria de compartilhar e entregar para vocês. Então, se vocês quiserem também aprender, vamos fazer essa caminhada juntos. Vamos, então, seguir essa playlist. E como o título já sugere, o livro que inaugura então essa organização é o livro Confissões de um Jovem Romancista, do escritor italiano Umberto Eco, nascido em 1932, falecido em 2016. Ele era um professor universitário especializado em literatura medieval. Sua tese de doutorado, por exemplo, foi sobre a estética em Tomás de Aquino. Além de literatura medieval, ele gostava muito também de estudar os fenômenos comunicacionais de massa, cultura de massa, e tem até alguns livros e ensaios escritos sobre isso. Escreveu seu primeiro romance, depois de uma carreira toda dedicada à ciência, ele escreveu seu primeiro romance com pouco mais de 40 anos de idade, 48, se eu não me engano. E foi um tremendo sucesso. Gravado, transformado em filme, em pouco tempo depois, arrecadou milhões de dólares para a indústria cinematográfica. E ele diz até que foi uma angústia ter o seu primeiro livro transformado em um grande sucesso. Ele preferia que o grande sucesso viesse mais ao final de sua vida e não no começo da sua carreira literária. Então, Umberto Eco, neste livro, Confissões de um Jovem Romancista, ele apresenta 4 palestras que ele fez nos Estados Unidos. E dessas 4 palestras, nós podemos tirar uma série de sugestões e orientações. E aqui nesse vídeo eu vou dedicar ao debate de 4 delas. Ele começa dizendo que quando ele lançou o livro O Nome da Rosa, começou a receber as primeiras resenhas, começou a receber as primeiras perguntas dos jornalistas acerca de onde veio a sua inspiração. E ele afirma: inspiração é uma palavra muito ruim. Os resenhistas afirmavam, frente ao sucesso do livro, que ele era um ser iluminado, ou ele tinha uma receita para escrever bons livros, ou ainda ele tinha um bom programa de computador. Por achar a palavra inspiração uma palavra ruim, ele parou para responder. Se no começo ele dizia que ele escrevia da esquerda para a direita, na sequência ele resolveu então participar dessa orientação aos novos resenhistas e jornalistas e abriu aí o jogo informando de onde que vinham as suas ideias. Primeiro, ele dedicou a sua vida acadêmica a estudar literatura medieval. E antes mesmo da idade adulta, já quando era um adolescente, ele gostava de visitar abadias, igrejas antigas, bibliotecas com livros raros. E ele conta que em uma dessas visitas ele teve uma experiência que o marcou profundamente, que foi entrar numa biblioteca, se deparar com um livro raro exposto iluminado por vitrais. Ele acredita que esses anos de dedicação ao estudo da literatura medieval, mais as contínuas visitas a museus e abadias, caíram em seu colo, inspirando-o para escrever O Nome da Rosa, e escrever com tamanha veracidade e fidelidade. Gostaria de ler um seguinte trecho. Quando decidi escrever o romance, foi como se abrisse um grande armário no qual, durante décadas, vinha depositando meus arquivos medievais. Todo aquele material de anos estava ali aos meus pés e eu só tive de selecionar o que precisava. Fecha aspas.
Então, estas contínuas visitas, esses contínuos estudos e experiências dizem o quê? A inspiração não vai cair do céu. Ela precisa ser construída ao longo e pode estar até presente já ao longo da tua história de vida. Então, o que na minha história de vida já está presente? Com o que eu já estou habituada a ler, a escrever? Pode ser que daí nasça uma inspiração, uma grande ideia para a escrita aí de um bom texto. Segunda orientação, você precisa estar familiarizado com o mundo do qual você escreverá. Então, sobre o mundo medieval, ele já estava familiarizado há décadas, mas para os mundos dos outros livros que ele escreveu na sequência, ele afirma que precisou construir este mundo. E aí ele dá a seguinte dica: para construir um mundo do seu romance, da sua crônica, do seu conto, você precisa estar familiarizado, você precisa construir este mundo prestando atenção ao que te cerca. Então, o tempo todo ele estava com um caderninho na mão, com um gravador, e todas as pessoas, todas as experiências, todos os acontecimentos que chamavam a atenção, ele imediatamente anotava ou gravava. Então, aquelas pessoas que chamavam a atenção poderiam servir para a construção de um personagem, uma cena, o atravessar de uma rua, enfim, tudo ele anotava para que pudesse ter subsídios para a construção das histórias e dos novos livros. Então, tem várias cenas nos seus livros que são resultados das experiências que ele viveu. Então, a segunda orientação é construir um mundo requer familiaridade. Ele afirma, né? Conheça o assunto e as palavras virão. Você não terá nenhuma grande ideia sem estar familiarizado com este mundo. Tanto para as publicações científicas quanto para as publicações de ordem ficcional, é preciso ler amplamente sobre, é preciso ver o que os outros autores já escreveram sobre o assunto. Você precisa estar, então, familiarizado. E aí tem um determinado momento que ele repete aquela frase que já é um jargão, né, no meio acadêmico, científico, que a inteligência, a genialidade é 10% inspiração e 90% transpiração. Para a escrita de alguns livros, ele chegava inclusive a viajar para aquele mundo que ele gostaria de reconstruir. Se era uma ilha, ele viajava para aquela ilha. Se o cenário era Paris, ele viajava para Paris. Para um determinado livro, por exemplo, em que o personagem circulava pela noite de Paris em determinadas ruas, ele fez esse trajeto várias noites, madrugada adentro, registrando no seu gravador todos os acontecimentos, como estava a luz, os nomes das ruas, das esquinas, quais eram as lojas que continham naquela quadra. Terceira orientação: compromisso do autor com os diferentes tipos de leitores. E aí ele diz o seguinte, que é preciso que o autor conheça a seguinte situação: nós teremos leitores leigos e nós teremos leitores cultos, e é preciso atender a todos os tipos de leitores. Por exemplo, no livro Nome da Rosa, ele inicia o livro dizendo que um manuscrito encontrado naturalmente. Esse naturalmente, para mim, sou leiga, soa muito simplesmente, mas ele afirma que essa palavra naturalmente, ela encontra ressonância para um leitor culto italiano, porque essa palavra faz referência a uma obra do século XIX que os leitores italianos leram. Eu, leiga brasileira, para mim essa palavra não tem eco algum, não encontra ressonância alguma. Mas ele diz que ao longo das suas obras ele guarda preciosos códigos em que apenas um leitor mais culto vai captar a mensagem, entender e rir com ele, admirá-lo ainda mais e ter diferentes reações.
O leigo passa os olhos e sequer entende o que ele está falando. Pode ser que fique com aquela sensação, tenho que voltar neste parágrafo para ler melhor, ou tenho que pesquisar para entender o que ele quis dizer aqui. A história é entendida por todos, mas agrada ao culto e agrada ao leigo também. Ele diz, então, que trabalha com duplo código, seja fazendo referência a outras obras de arte, a outras literaturas, a música, a poesia, em diferentes tempos, mas ele cuida de inserir nas suas obras informações que atendam, então, a dois tipos de leitores. Ele fala ainda do leitor empírico, que é o seguinte, é o leitor que usa a obra a seu favor, usa a obra para os seus próprios interesses. E ele precisa ser respeitado. Ele diz, por exemplo, que o autor de obras ficcionais, ele não tem o direito de sugerir uma interpretação da obra. Ele não tem o direito de contradizer a interpretação que o leitor fez da sua obra, porque à medida em que ele publica um livro e lança para o mundo, é a mesma coisa que lançar uma garrafa no mar e ela terá diferentes ancoradouros, né? Encontrará diferentes portos. O leitor, então, ele faz diferentes usos de uma obra, ele se apropria dela e faz diferentes interpretações. Diferente do autor científico, que luta pelo debate das ideias, pela defesa da sua tese, pela defesa da metodologia, o autor de uma obra ficcional não tem o dever moral de respeitar as diversas interpretações. Então, a terceira orientação é o compromisso de escrevermos para diferentes tipos de leitores. A quarta orientação que podemos tirar do Umberto Eco neste livro precisamos conhecer as técnicas de escrita, e neste livro ele vai apresentar as listas como uma técnica de escrita. Confesso que para mim foi uma surpresa saber que as listas são uma técnica de escrita, meus caros, porque sempre que eu me deparava com uma lista, eu achava o seguinte: bom, faltou palavras, faltou recursos e por conhecer muito pouco, o autor então está listando ao invés de descrever, etc. Fiquei bastante surpresa ao perceber que existem classificações de listas e que elas são um recurso utilizado desde o tempo de Homero, por exemplo, se não antes. Então, passa pela Bíblia, na literatura medieval elas encontram o seu auge e Umberto Eco reforça a sua predileção por listas. Na última palestra, por exemplo, ele cita o uso de listas em diferentes literaturas de diversas fases da literatura ocidental. E elas servem justamente para dizer da grandiosidade do fenômeno que está sendo narrado. Mostra a pequenez do autor frente à grandiosidade, ao excesso, à maravilha que ele está abordando. Então, o uso de listas é um recurso que ele adota e que pode servir para criar, inclusive, uma tensão no leitor, um cansaço no leitor, uma pequenez frente à grandiosidade da natureza, por exemplo. Então, é intencional gerar aquela tensão, é intencional para que ele possa, então, construir os próximos capítulos. Eu não fazia ideia de que as listas tinham esse poder e que elas eram deliberadamente um recurso para construir em nós uma emoção, por exemplo, nem que seja de cansaço, ou outras listas que não deveriam ser traduzidas porque o objetivo do autor era criar uma sonoridade para que fosse lida em voz alta. Você sabia disso? Eu não. Então, meus caros, encerrando por aqui essas 4 orientações do Umberto Eco para que a gente possa escrever melhor, aprender a escrever. Conhecer, então, das técnicas, saber que listas são um fenômeno importante para construir emoções,
termos um compromisso com todos os tipos de leitores e escrevermos para todos os tipos de leitores no mesmo texto. Construir um mundo requer familiaridade, ele diz que lia copiosamente para poder construir um mundo e seus personagens, e a primeira de todas é inspiração é o resultado da nossa própria história de vida. Não é uma inspiração iluminada, não é uma receita, não é um computador. A inspiração é resultado de uma experiência. Então, com essas 4 orientações a partir de Umberto Eco, eu penso que nesse livro ele usa como um palco para se defender, para convidar a leitura dos seus outros livros. Se você quiser, por exemplo, entender melhor O Nome da Rosa, Baldolino, O Pêndulo de Foucault e outros tantos livros de Umberto Eco, leia esse livro. Ele dá uma série de orientações e explicações, curiosidades sobre a escrita desses livros. Então, ele se defende, ele critica resenhistas e alguns jornalistas e também nos orienta. Aqui ele faz o papel também de um grande educador como foi. Muito obrigada por ficar até o final deste vídeo. Se você já leu este livro ou outros de Umberto Eco, não esqueça de comentar. Aguardo então as suas contribuições. Até o próximo vídeo. Um abraço.